Nessa aula de hoje, eu gostaria que vocês pegassem a Bíblia de vocês, Deuteronômio capítulo 34. Por favor, Deuteronômio capítulo 34. Oh, Jesus. Nós vamos dar de fato início hoje à matéria intitulada Liderança Cristã. Tá? Liderança cristã. Semana passada nós tivemos uma pequena introdução baseada em 3 perguntas que eu havia colocado na lousa. Quem lembra dessas perguntas? Nasce líder, se torna líder. O líder nasce líder ou se torna líder? Quem escolhe o líder? Quem escolhe o líder? E a terceira, dom e talento. É a mesma coisa? Enfim. Bom, mas eu gostaria que vocês pegassem a Bíblia de vocês. Livro de Deuteronômio. Deixa eu ler o texto com vocês. Eu vou ler com vocês, tá? Deuteronômio, capítulo de número 34. Versículo 5. Eu vou ler com vocês, tá bom? 34, versículo 5. Assim, Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, como disse o Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, mas ninguém sabe até hoje onde fica a sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu, contudo a sua vista não se havia enfraquecido, quer dizer que ele não teve problema de visão, ou ficou com cegueira, ou com problemas de visão nos olhos, nem se lhe havia fugido o vigor. Preste bem atenção no verso 8. Os filhos de Israel prantearam a Moisés nas campinas de Moabe por quantos dias? 30 dias, até que se cumpriram os dias do pranto de luto por Moisés. Agora, abra comigo em 1 Crônicas 21. Já que aqui para ela também, dela. 1 Crônicas 21. Quantos dias Israel chorou a morte de Moisés? 30. Primeiro livro de Crônicas, deixa eu ver, eu vou ler com vocês também. 1 Crônicas 21. Desculpe, 2 Crônicas, tá? Vamos trabalhar para cuidar. Acharam 2 Crônicas 21? Versículo 16 em diante. Apenas me acompanhe aí na sua Bíblia, tá? Eu li o primeiro texto, qual foi? Deuteronômio 34. E o que foi que eu li? A morte de Moisés. E quantos dias Israel ficou de luto por Moisés? 30 dias. Agora, 2 Crônicas 21, versículo 16, diz assim: despertou o Senhor contra Jeorão o espírito dos filisteus e dos árabes que viviam perto dos etíopes. Estes subiram a Judá, deram contra ela e levaram todos os bens que se acharam na casa do rei, como também a seus filhos e as suas mulheres. Esse rei aqui é Jeorão. De modo que não lhe deixaram filho algum, senão a Jeoacás, o mais moço deles. Depois de tudo isto, o Senhor feriu
nas suas entranhas com uma enfermidade incurável. Ou seja, Deus colocou uma enfermidade no estômago de Jeorão, rei de Judá. 19. No decorrer do tempo, no fim do segundo ano, quer dizer que no segundo ano do seu reinado, quer dizer que o reinado dele não durou muito, saíram-lhe as estranhas por causa da doença. Ou seja, a enfermidade tomou conta ao ponto de abrir a barriga e o seu intestino sair para fora. E morreu em grandes agonias. Seu povo, ou seja, os seus liderados, seu povo, não lhe queimou aromas, como queimara a seus pais. Jeorão era da idade de 32 anos. Quantos anos tinha Moisés? 6. Quantos anos tem Jeorão? Quando começou a reinar, e 8 anos reinou em Jerusalém. Então quantos anos ele tinha quando morreu? Olha o texto: foi-se sem deixar saudade de si. Ó, foi-se sem deixar de si saudade alguma, e o sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Teve alguma honra dele? Bom, eu vou começar a aula de hoje citando 2 líderes de Israel: Moisés e Jeorão. Qual é a diferença dos 2 líderes? Um era amado, o outro rejeitado. Por que eu fiz questão de citar esses 2 textos com vocês? Para falarmos sobre liderança. Olha só, antes de nós entrarmos aqui na matéria, eu preciso que fique bem claro, gravado na sua memória. Se você quiser anotar, anote. Todo líder, antes de qualquer coisa, ele precisa marcar a sua geração. Marcar a sua geração. Líder que não deixa história na vida dos seus liderados, ele está condicionado ao fracasso. Vou repetir: líder que não marca a história dos seus liderados, ele está condicionado ao fracasso. Vou fazer uma pergunta para vocês: vale a pena passar por essa vida sem marcar a vida de ninguém? Vale a pena? Não. Não vale a pena. Triste é o líder que passa pela obra e não deixa a sua história, não deixa legado. E aqui temos uma diferença e uma representatividade de tudo isso que eu estou colocando para vocês. Moisés, quando morreu, tinha quantos anos? 120. Quando Jeorão morreu, tinha quantos? 40. Aqui eu aprendo o princípio de liderança. Quando o líder faz bem feito, o seu governo dura. Quando se faz com excelência, o seu legado traz para ele uma estabilidade duradoura. Mas quando o líder já nasceu reprovado, ele não deixa história, ele não deixa legado. Aliás, só uma coisa ele vai deixar: rejeição. Eu queria que vocês guardassem bem isso aqui, gente. Vou repetir: líder que não marca a história dos seus liderados, ele está condicionado ao fracasso.
Gente, olha o que a Bíblia diz. O povo de Israel chorou 30 dias a morte de um líder que marcou a história deles. Os dois foram líderes do mesmo povo de Deus. Os dois foram ungidos. Os dois foram escolhidos. Só que um marcou a história e o outro marcou a história de forma negativa. Gente, quando a Bíblia chega a declarar que quando Jeorão morreu, os seus liderados disseram: foi tarde, é porque esse cidadão fez muita coisa que desagradou o grupo. Uma mãe dessa também, misericórdia. A Thalia era avó de Jezabel, né? Exatamente. É. E, gente, Deus que me livre. eu queria que vocês deixassem guardado isso para vocês. Por onde vocês passarem, daqui a alguns dias, talvez daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, ou você é, ou você será líder. Vocês, quando assumirem o posto de vocês, por favor, tenha em mente, você precisa marcar a vida da sua geração. Moisés morreu e o povo ficou com saudade. Jeorão morreu e o povo disse: foi tarde. Já viu aquela pessoa que convive com você há tanto tempo na igreja? De repente, enfim, ela precisa mudar de país, de bairro, de cidade. Aí, na despedida daquela pessoa, a igreja toda chora. Aí quando passa um ano, você vê o álbum de fotos, aí olha para aquela pessoa e se bate aquela saudade. Puxa, como faz falta. Quem já passou por isso? Do outro lado da moeda, nós temos aquele que saiu do nosso meio e a gente nem percebeu. Foi tarde, né? Foi tarde. Já passaram por isso também? Já passaram por isso? Não é ruim ser marcado de forma negativa? Meu Deus. Então, por favor, gente, marquem a geração de vocês. Quem é a nossa geração? São aqueles que estão nos observando. São aqueles que estão aos nossos lados. Talvez você não lidere um grupo de 1000 pessoas. Talvez você lidere 10. Mas são esses 10 que vocês têm que marcar a vida deles. Para não chegar o dia de que alguém olhar o álbum de foto e dizer assim: puxa, essa pessoa foi e a gente nem sentiu falta. Guarde isso. Vamos à apostila? Medonho. Página 1. Eu vou sentir falta de vocês. Mas espero, quem sabe, encontrar vocês aqui em janeiro. Bom, o que é liderança? O que é liderança? Pegue a apostila, página 1. Embora a liderança passe a ser difícil de definir, a característica comum a todos os líderes é a capacidade de fazer com que as coisas aconteçam. Olha só, a pergunta que surge é: o que é uma liderança? Se você for ver bem, não há uma definição concisa. Talvez a definição seja genérica, mas talvez o que defina bem a resposta sobre o que é uma liderança, a resposta talvez esteja aqui: é a capacidade de fazer com que as coisas aconteçam. Olha só, anotem aí: líder precisa produzir. Você tem que produzir algo. Líder que não produz, Jesus chama de inútil. Olha só, vou repetir: líder, ou ser líder, é ter a capacidade de fazer com que as coisas aconteçam. Continuando. Agir no sentido de ajudar os outros a criar um ambiente dentro do qual
cada indivíduo que nele serve se sinta encorajado, estimulado, a ponto de conseguir reconhecer o seu plano potencial para dar uma contribuição verdadeiramente significativa. Isso aqui é forte, gente. O que nós acabamos de ler aqui precisa estar intrínseco na vida de um líder. Olha só, líder é aquele que tem a capacidade para fazer com que as coisas aconteçam. Mas não somente isso, ele precisa fazer com que o liderado se sinta encorajado e estimulado a reconhecer que o plano do líder de fato tem potencial, e sendo assim, esse liderado vai acabar contribuindo para que aquilo que o líder elaborou aconteça. Daqui a pouquinho nós vamos entender, por exemplo, que quais são as características de um líder agradável. Daqui a pouquinho nós vamos entrar na área do humor. Porque quem concorda aqui que fica difícil você seguir um líder mal-humorado? Só por Deus. Jesus atraía as criancinhas, Sim. mas você lê na Bíblia Jesus sorrindo? Alguém já leu na Bíblia Jesus dando risada? Não, só chorando. Só chorando. Mas ele atraía as criancinhas. Alguma criancinha vai ficar perto de um ser humano adulto, rabugento? Não. Tente imaginar esse conceito de liderança. Até corte. Até o lado humorístico do líder faz com que o liderado se sinta prazer de estar perto dele e produzir, fazendo com que a ideia dele, poxa, a sua ideia é legal, então nós vamos nos encorajar, nós estamos estimulados a produzir, porque o teu plano tem lógica, ainda que aos olhos humanos não tenha lógica. Tente imaginar o líder elaborando um plano e apresentando para o grupo de liderado. Se ele for um bom líder, ele vai fazer com que os liderados se sintam encorajados e estimulados a aderir à ideia e falar, não, nós vamos colocar um plano em prática. Mas para isso, esse líder precisa ter a capacidade de fazer com que as coisas aconteçam. É difícil? É difícil? Natural. Aí nós vamos cair naquela pergunta, um líder, ele nasce líder ou se torna líder? Se torna. Hã? Qual foi a resposta? Qual foi a dúvida que nós chegamos semana passada? A gente já chegou à conclusão de que ele nasce líder. Ele nasce líder, mas há aqueles que se tornam líder. Porém, Qual que é a probabilidade de um que nasce líder gerar uma capacidade no seu grupo de fazer com que as coisas aconteçam em detrimento daquele que se tornou líder? Porque quem nasce líder tem um dom. Quem se torna líder pelo talento. E aí há uma diferença. Quem se torna líder pelo talento vai ter muito mais dificuldade fazer com que as pessoas aceitem a sua liderança, porque ele terá sempre que provar que é um líder, que é um bom líder. Eis a diferença. Quem já nasce líder, é automático o grupo aceitar a liderança dele. Nesse caso, a visão dele seria mais aberta. Não se trata de uma visão aberta. Você está falando do líder que já nasce? Isso. Não, não se trata de uma visão aberta. Se trata de, por exemplo, a pessoa que nasce líder, ela já tem um dom. Ela inspira e respira liderança, ao ponto de que ninguém contesta a liderança dele, porque todos olham para ele e veem o líder, a referência. Diferentemente de um líder que se torna líder. Não que esse líder que se torna líder pelo talento, ele não faça um bom trabalho, muito pelo contrário, pode fazer um bom trabalho sim, só que ele estará sempre provando para os demais que ele tem condições de levar o grupo adiante. É diferente. então, isso aí desde a aula passada, isso aí está matutando muito, questão de talento e questão de dom. Porque eu acredito muito diferente. Eu acho que a pessoa que recebe o talento de Deus para executar algo, ela tem a mesma capacidade da pessoa que nasceu fazendo, mas ela vai ter que se esforçar um pouco mais. Não em questão de provar a liderança ou de qualquer coisa do tipo, mas a questão de que para ela chegar até onde ela chegou, de se tornar o que ela se tornou, ela vai ter que se esforçar um pouco mais. Já essa pessoa que nasce liderança,
É uma coisa natural que acontece. A gente não entende como. É isso que eu estou tentando passar, né? De fato, isso que acontece. Repetindo, dom é uma coisa, talento a pessoa acaba desenvolvendo. É o mesmo exemplo que eu trouxe semana passada. Muitos querem ser pregador. Muitos querem ser pregador. Foi isso aí que doeu. Mas aí que tá. Uns têm dom de pregar. Foi o que doeu. E aí eu preciso saber e descobrir esse meu dom. Outros podem aprender a pregar. No entanto, isso não impede desse que aprende a pregar, não tenha a unção de Deus, o poder de Deus para pregar. Muito pelo contrário. Mas quem nasce para aquela função, como por exemplo, ser pregador, ele tem uma facilidade, um degrau a mais do que os demais. Às vezes ele se torna um bom mestre, né? Exatamente. Não é um bom pregador, mas é um bom mestre, né? Você... A pessoa que nasce com dom de pregar, entendeu? é natural pregar. É natural. Agora a pessoa que adquire o talento, para ela chegar até aquele momento, Sim. ela se esforçou e se dedicou um pouco mais. Se dedica um pouco mais. Mas isso não impede a pessoa. O fruto, a finalidade do fruto é o mesmo. Sim, o fruto, o resultado, a unção é a mesma. Não diferencia. Só que quem tem o dom tem algo a mais. Isso é particular da pessoa. Isso não influencia na vida da pessoa que nasceu para pregar? Influencia. Ele foca tanto naquilo ali. Eu sou pregador, o negócio é só pregar. Aí é um outro lado da moeda. Aí é um outro lado da moeda de que entra aí a questão da arrogância. Sim. Qual que é o termo correto? De alguém que se sente um superior. né? Eu tenho dom, eu sou pregador, eu não preciso preparar a mensagem. Está sendo soberbo. Soberbo, isso. Esse é o outro lado também que pode acontecer. Um amigo meu, ele nunca fez teologia nem nada. Até eu acho que você conhece ele. Mas ele prega demais. E aí, gente? É coisa linda de ver. Como é que faz? Quando eu conheci ele, eu trazia ele na tarde da bênção. Ele falava até errado. Hoje em dia ele é um dos maiores pregadores que eu vejo. Ele prega em congresso, já foi no dia. Porque ele pode se aprimorar, Que coisa estudando, linda. se preparando, fazendo curso. Não que quem tem o dom, isso não quer dizer que ele não deva. Aliás, muito pelo contrário, ele deve fazer um curso de teologia, ler, estudar, até para se aprimorar. Porque dom é uma coisa, conhecimento é outra. É isso que eu ia falar agora. Você entendeu? Conhecimento todo mundo pode ter. Claro que o dom é um diferencial, mas dom sem conhecimento não quer dizer nada. Vamos continuar? O líder é geralmente um bom administrador, mas um bom administrador não é necessariamente um bom líder. Quem concorda? Putz, eu sou péssima administradora. Vou ler de novo. O líder é geralmente um bom administrador, mas um bom administrador não é necessariamente um bom líder. Você entendeu? Continuando. Porque pode ser fraco em motivar a ação dos outros. Podemos então dizer que a liderança é um ato ou um comportamento pela palavra ou pela ação que visa influenciar o comportamento que conduza para um fim desejado. O estabelecimento de alvos e a luta no sentido de os atingir constitui-se no ato de fé. O líder deve ter uma vontade vinda de Deus para agir. O fato de Cristo motivar os líderes para a ação não significa que os seres humanos são simples marionetes. Muito pelo contrário, são pessoas que acabam absorvendo um modelo de liderança baseada na palavra, baseada no Cristo, e por ser Cristo a referência, acaba exercendo o modelo de Cristo. E isso não quer dizer necessariamente que a pessoa seja uma marionete. Vou tentar explicar melhor. É como se eu chegasse aqui para vocês, eu sou líder da classe, sou professor da classe, eu ensino a vocês, mas isso não quer dizer que vocês serão minhas marionetes,
farão exatamente aquilo que eu estou ensinando. Eu tenho um modelo, eu passo um modelo, e cada um de vocês deve seguir aquilo que acha melhor, que aproveite melhor. Amém, gente? No caso, seria se aprimorar? Não necessariamente, mas buscar se preparar melhor. Eu passo o modelo. Ó, o caminho é esse. Vocês farão o próprio caminho de vocês. Você vai ter que trilhar. Exatamente. Jesus ensinou a pescar, Mas ele não deu o peixe. Né? mas ele não deu peixe. Aliás, por falar em pescar, vocês lembram qual foi a última vez, ou a única vez, que Jesus ordenou Pedro pescar com anzol? Tinha uma moeda. Pegou estaca, né? Pegou estaca. E por que Jesus falou para ele, Pedro? Jesus é líder, sim ou não? Sim. Ele é líder. E Jesus está ensinando um modelo de liderança para Pedro. Como agir em casos extremos. Qual era o caso extremo? Jesus estava na Galileia, se eu não me engano, iria para Cafarnaum. Só que na entrada da cidade, os soldados romanos barram Jesus e os discípulos. Aliás, Mateus capítulo 17 é um belo exemplo de liderança. Vamos ver? Mateus 17. Veja como Jesus aplica o seu método de liderança. Vamos lá? Mateus capítulo 17. Olha só. O capítulo 17 de Mateus é um divisor de águas no quesito liderança de Cristo. Como assim? É nesse capítulo que Jesus vai ensinar o seu modelo de liderança por meio ou pelo método da pedagogia. Como assim? Jesus ensina sendo um modelo de liderança. Isso é o ensino, o método pedagógico de Jesus ensinar. Mateus capítulo 17. Olha que coisa interessante. Mateus 17. Esse capítulo a gente pode dividir em 3 partes, né? Anotem aí. Primeiro, segundo, terceiro. Método de ensino de liderança de Jesus em Mateus capítulo 17. Peraí, método de ensino. Método de ensino de Jesus sobre liderança. Em Mateus capítulo 17. Na primeira parte, nós vamos encontrar Jesus, Pedro, Tiago e João no monte, conhecido como Monte Tabor ou Monte da Transfiguração. Na segunda metade, nós vamos encontrar os 9 discípulos que ficaram no pé do monte. Que ficaram no pé do monte. E o terceiro, a terceira parte, está Jesus, Pedro e o imposto romano. Faça essa divisão nas suas anotações, porque aí eu vou explicar parte por parte o método de liderança aplicado por Jesus em Mateus 17. Tá bom? Olha o método de liderança. Vamos escolher. Tem vários textos que nós poderíamos falar sobre liderança e nós iremos falar. Mas eu gosto muito do método de
que ensino de liderança de Jesus. Eu gosto de aprender com Jesus como que ele liderou. Poderia usar aquele texto que ele lava os pés dos discípulos, né? Enfim. Mas eu escolhi aqui Mateus 17. Na primeira parte, olha só, a Bíblia diz, quem pode ler o versículo 1? 6 dias depois, do 17? Isso, 17 de Mateus. Acompanhe na sua Bíblia. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Continue. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me compraram. Amém. Deixa eu escutar. Vou fazer uma pergunta para vocês. Por que vocês acham que Jesus escolheu Pedro, Tiago e João para mostrar a sua glória no monte? E por que não chamou os 9? Tem esse fator privilegiado, mas não se trata de uma acepção. Jesus não faz acepção de pessoas ao chamar os 3 para o monte. O que vocês acham? Eu acho que é porque eles devem ter um instinto de liderança diferente dos demais. Exatamente. Quando você olha para o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver na liderança da igreja. Por exemplo, na igreja primitiva, quem sempre está pregando, falando da palavra, ensinando, é Pedro. Lá no capítulo 15 de Atos, quando nós temos o concílio de Jerusalém, onde naquele concílio o conteúdo do debate era: a salvação vem guardar as leis de Moisés ou pela fé em Cristo? Ficou decidido que a salvação vem pela fé em Cristo, e os gentios deveriam ser ingressos na igreja, desde que eles tomassem cuidado para não comer comidas sacrificadas aos ídolos e nem se envolver com prostituição. Quem é o líder do concílio e quem é o presidente da igreja? Depois você vai ver João como o último líder dos apóstolos, dirigindo a igreja de Cristo. É a ele que é revelado o Apocalipse. É a ele que é revelada a carta para as 7 igrejas da Ásia. Então, vamos lá. Eu entendo que Jesus chamou para mostrar a sua glória Pedro, Tiago e João no monte. Aqui eu aprendo um grande princípio: líder precisa ser espiritual. A gente pode falar que o líder precisa discipular e